Poucas pessoas conhecem um dos enigmas mais impressionantes da Bíblia, a batalha sobrenatural pelo corpo de Moisés. Entre todas as figuras bíblicas, Moisés se destaca como um dos personagens mais influentes. Ele foi escolhido por Deus para libertar os israelitas da escravidão no Egito, conduzi-los pelo deserto, receber os 10 mandamentos e estabelecer os fundamentos da fé judaica. No entanto, sua morte carrega um detalhe intrigante que muitos desconhecem. Diferente de outros líderes bíblicos, Moisés foi sepultado em um local mantido em segredo pelo próprio Deus. A passagem de Deuteronômio 34 2.5-6 declara: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Mas por que Deus esconderia o local de descanso de Moisés? Esse mistério se torna ainda mais intrigante quando o Novo Testamento revela um episódio pouco conhecido, uma disputa espiritual mencionada no livro de Judas, onde o arcanjo Miguel e Satanás contendem pelo corpo de Moisés. O que estaria por trás dessa batalha celestial? O versículo de Judas 1h09 afirma: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Essa curta passagem levanta uma série de questionamentos. Qual era o real motivo dessa disputa? Por que Satanás queria o corpo de Moisés? E por que Miguel precisou intervir? Algumas interpretações teológicas sugerem que Satanás desejava transformar o corpo de Moisés em um objeto de idolatria. Como um líder altamente venerado pelos israelitas, seu corpo poderia facilmente se tornar um símbolo de adoração, desviando o povo do verdadeiro culto a Deus. Ao longo da história, relíquias e objetos considerados sagrados influenciaram crenças e tradições, tornando plausível a teoria de que o corpo de Moisés poderia ser usado para alimentar uma falsa veneração. No entanto, outra hipótese sugere que Satanás pretendia corromper o corpo de Moisés de alguma forma. A Bíblia apresenta casos em que corpos de profetas foram envolvidos por eventos sobrenaturais, como quando os ossos de Eliseu ressuscitaram um morto, 2 Reis 13h21. Se o corpo de Moisés tivesse um propósito divino ainda desconhecido, Satanás poderia estar tentando frustrar esse plano. Além disso, essa disputa pode estar relacionada a um evento ainda mais misterioso, a possível ressurreição de Moisés. No Evangelho de Mateus, durante o episódio da Transfiguração, Mateus 17:1-3, Moisés surge ao lado de Elias conversando com Jesus. Isso levanta a questão: Moisés teria sido trazido de volta à vida por Deus? Caso afirmativo, Satanás poderia estar tentando impedir essa ressurreição. O envolvimento do arcanjo Miguel também é um detalhe crucial nessa narrativa. A Bíblia descreve Miguel como um dos principais guerreiros celestiais, o protetor do povo de Deus e líder dos exércitos angelicais. Em Daniel 10h13, ele aparece lutando contra forças espirituais malignas, e em Apocalipse 12:7-9, é ele quem expulsa Satanás e seus anjos do céu. Sua presença na disputa pelo corpo de Moisés sugere que esse conflito tinha uma importância espiritual significativa, sendo mais do que apenas um embate simbólico, e era uma verdadeira batalha entre o bem e o mal. Mas o que essa história tem a nos ensinar nos dias de hoje? Esse episódio revela que batalhas espirituais ocorrem constantemente, mesmo que não possamos vê-las. A Bíblia nos alerta que o diabo sempre tenta corromper e distorcer os planos de Deus. Se Satanás buscou se apropriar do corpo de Moisés para seus próprios objetivos, quantas outras investidas ele não realiza no mundo espiritual contra a humanidade? No entanto, esse relato também nos lembra que Deus protege aquilo que é seu. Se ele enviou Miguel para impedir Satanás de tomar posse do corpo de Moisés, isso demonstra que o controle absoluto do universo está em suas mãos, e que seus planos não podem ser frustrados. Esse episódio é uma prova de que, independentemente das tentativas do inimigo, a vitória final sempre pertence a Deus. A disputa pelo corpo de Moisés segue sendo um dos mistérios mais fascinantes das Escrituras. O que exatamente Satanás pretendia fazer com o corpo de Moisés? Será que essa história esconde verdades ainda mais profundas que ainda não compreendemos? De qualquer forma, essa passagem bíblica nos convida a refletir sobre a realidade do mundo espiritual e a luta constante entre forças invisíveis.
O que você pensa sobre esse mistério? Acredita que Satanás queria o corpo de Moisés para instaurar um culto idolátrico? Ou será que há algo ainda mais profundo nas entrelinhas desse relato? Compartilhe sua opinião nos comentários e envie este vídeo para quem precisa conhecer essa revelação surpreendente da Bíblia. Além das interpretações mencionadas, algumas teorias sugerem que o corpo de Moisés poderia ter um papel essencial no plano divino para o futuro. Alguns estudiosos acreditam que Moisés pode ser uma das duas testemunhas proféticas mencionadas em Apocalipse 11:3-12, onde são descritos profetas que realizam sinais extraordinários antes do fim dos tempos. Se essa teoria for verdadeira, isso poderia explicar o valor especial do corpo de Moisés e o motivo da disputa entre Miguel e Satanás. Esse mistério se conecta a várias profecias e amplia ainda mais as discussões sobre escatologia bíblica. Outro ponto interessante está ligado à imortalidade e à transformação do corpo humano na ressurreição. A Bíblia ensina que um dia os mortos ressuscitarão com corpos glorificados, 1 Coríntios 15:52-53. Se Moisés tivesse um papel fundamental no plano de Deus, seu corpo poderia estar diretamente ligado a essa promessa futura. Assim, a batalha espiritual pelo corpo de Moisés não seria apenas um detalhe isolado, mas sim uma peça-chave dentro do grande plano da redenção. Isso nos leva a uma reflexão ainda mais profunda: se essa disputa ocorreu por um único homem, quantas outras batalhas espirituais estão sendo travadas diariamente por nós? Portanto, essa história nos lembra que há muitos mistérios nas Escrituras que ainda não compreendemos completamente. Cada detalhe na Bíblia pode ter um significado mais profundo e estar relacionado a eventos futuros ainda não revelados. Esse episódio reforça a grandeza do plano divino e a constante luta entre as forças espirituais do bem e do mal, independentemente de todas as interpretações. Uma coisa é certa: Deus está no controle de tudo, e aqueles que confiam nele podem ter certeza de que seus propósitos sempre prevalecerão.